Olá, pois é, estamos aqui agora no dia 8 desses 12 dias que eu vou fazer falando o que vem depois da aposentadoria, né? Depois da aposentadoria, o quê? Nós já falamos algumas coisas aqui interessantes, vocês podem visualizar nos outros vídeos. E hoje eu vou falar de uma coisa que perturba muito a pessoa aposentada, que é a não organização. A gente não ter uma vida organizada, ou não ter o nosso ambiente organizado, isso prejudica a nossa mente. Nós podemos ter uma desorganização mental em função de não ter nossa vida organizada. Em que aspectos? Quais aspectos de organização nós vamos tocar hoje aqui? Nós vamos tocar principalmente no aspecto visual. Se o ambiente estiver desorganizado, isso afeta a sua mente se desorganiza. E o contrário também é, se sua mente estiver organizada, você vai conseguir ajustar a questão do seu ambiente. Então a gente vai aprender aqui sobre a importância de nossos pensamentos influenciarem nossas atitudes. E isso é uma mudança de comportamento, é mudança de atitude a partir da compreensão do que é para a gente um determinado termo, por exemplo, organização. A gente vai falar disso aqui. Gostaria só de reforçar que eu sou a Marta, se você estiver chegando aqui no canal e gostar, esse é um canal que fala da Agenda Sucesso, onde nós podemos desenvolver toda a nossa programação, toda a nossa atividade de forma organizada, com dicas interessantes para quem quer ter uma vida produtiva e não cheia de procrastinação. Assim como também a pessoa que está aposentada tem uma aposentadoria e tem uma vida incrível, aproveitando bem as dicas que são dadas aqui no canal para que você cuide-se financeira, emocional, fisicamente e espiritualmente. Você cuide de todas as áreas que você vai ter uma vida incrível na sua aposentadoria. Então, como eu estava falando da organização, é o seguinte: há muito tempo atrás, uma senhora, uma consultora, o nome dela era Ana, ela foi lá em nossa empresa e ela falou comigo, e ela falou assim: olha, Marta, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa poluição visual do seu ambiente de trabalho, porque você tem computador, você tem calculadora, você tem bloco de notas, você tem livro, você tem apostila, você tem e-mails que chegavam em papel, coisas para despachar. Também num ambiente assim, flor, copo, isso. Tira um pouco disso, porque o que acontece? Isso te dá um cansaço. Você não consegue perceber, mas isso te traz um cansaço. E aí, por isso que ao final do dia você se sente tão mal, pode sentir até dor de cabeça e não sabe o que é. E também te atrapalha. Eu comecei a pensar sobre o que ela tinha falado e durante o tempo que eu estive lá trabalhando, realmente segui, né? Obedeci, né? O que ela falou e retirei um bocado de coisa e passei a deixar minha mesa bem, que a gente chama hoje de clean. Minha mesa só tinha o computador, o visual, né? Aqui, ó, o computador, a coisa. As únicas coisas que realmente eu precisava para trabalhar naquele momento. Tudo mais eu coloquei nas gavetas, eu guardei. Não joguei escondido, não, guardei. Aí eu comecei então a ver a diferença, né? Realmente era mais fácil, né? Porque eu trabalhava um assunto de cada vez. E aí ficava melhor. E eu encontrava fácil algum documento que eu precisasse, né? E aí, só que isso foi lá no tempo que eu trabalhei. Quando eu saí do trabalho, aí agora estou na minha casa, agora minhas atividades são dentro da minha família, dentro do lar. Então eu achava que eu podia deixar as coisas assim, deixa ali aquele livro, deixa aquela revista, né? Deixa ali, né? Relaxa, né? Só que eu comecei a perceber que isso não era legal. E comecei a pensar, poxa, e se eu quisesse ser uma pessoa organizada? Se eu quisesse que a minha casa fosse funcional, organizada, como é que teria que ser? Vou chamar uma organizer? Sim, nós chamamos. Eu até chamei, ela veio e organizou alguns ambientes para mim e ficou maravilhoso. Ficou tudo muito direitinho, tudo no lugar, tudo bonitinho, tudo com caixa, tudo com nome, tudo identificado. E eu achei maravilhoso aquilo. E aí eu descobri algo, estudando um pouco mais, então até recentemente, de que
os comportamentos que a gente adquire porque a gente foi instruído, eles podem parar de repente, nós podemos não ter mais aquele estímulo da pessoa, não ter alguém que fala pra gente o que a gente tem que fazer, e aquele comportamento ele se esvair, ele deixar de existir, e nós relaxarmos, né? No sentido de não queremos mais fazer, porque nós não temos mais estímulo de cobrança para aquilo ser feito. Então, mas só que eu vou ficar a vida toda dependendo que alguém fale, olha, sua mesa tem que ser clean, seu guarda-roupa tem que ser organizado, sua sala, né, sua cozinha, né? Já pensou? Ficar dependendo a vida toda de alguém? Foi aí que eu entendi o seguinte, a organização, ela tem que estar dentro de mim como algo que eu penso e que eu sou, e não apenas algo que eu faço, né? Eu organizo, ok, eu sou organizada, são termos diferentes. Eu sei organizar, eu gosto de organizar, eu sou organizada. Por quê? Quando você é organizada, o que acontece? Outro dia, eu fui arrumar o meu guarda-roupa, né? Então eu vi que a gaveta estava assim, com as coisas, né? Estavam dobradas. Aí eu falei, mas por que tá assim? Se outro dia eu dobrei tudo, eu deixei tudo arrumadinho, por que agora tá tudo de novo revirado? Clim, 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 clim. Despertou em mim. Porque eu ainda não sou uma pessoa organizada. Eu não tenho pensamentos de uma pessoa organizada. Eu não tenho a mente de alguém organizado. Eu gosto de organização, mas eu ainda não tenho a mente de uma pessoa organizada. Aí eu falei, entendi a mensagem. Quando eu penso, eu sinto, eu faço, eu sou. Então, você começa por aí. Pensa, sente, depois você faz. E aí você é. Aí eu comecei a olhar para a gaveta e falei assim, uma pessoa organizada faria o quê? Faria isso. Uma pessoa organizada dobraria assim. Aí o que aconteceu? Eu realmente organizei aquela gaveta, deixei toda organizadinha, e aí depois quando eu vim para botar uma coisa, para guardar, já ia guardando de qualquer jeito. Peraí, uma pessoa organizada não faz isso. Uma pessoa organizada dobra primeiro. Aí eu passei a dobrar primeiro e bota no lugar certo. Então, eu comecei a perceber que quando eu me perguntava, quando eu ia fazer quando eu ia fazer uma atividade, e eu perguntava o que uma pessoa organizada faria, aí eu mudo de atitude. Aí sim, eu começo a fazer como uma pessoa organizada. Porque eu perguntei, então eu dei um clique na minha mente, que pessoa organizada tem que tipo de mente. Então, e o que isso fez de diferença para a minha vida? Porque tudo bem, ser organizada pode não fazer diferença para muita gente. Mas o que fez de diferença na minha vida? Isso. Acho que uma porção de gente deve ter dito aí. Parei de perder tempo procurando alguma coisa, né? Então eu parei de perder meu tempo. Porque agora eu sabia onde estava. Eu sabia que atividade eu vou fazer naquele dia. Porque até isso eu passei a fazer. Organizei as atividades do meu dia. Então aquela questão da agenda não é apenas a agenda para você dizer que você tem uma agenda e as pessoas marcam, vou encontrar fulano, vou falar com ciclano. Não, uma organização do que você quer para a sua vida. Eu vou viajar o ano que vem, eu vou a Paris. Então o que eu preciso até chegar lá? Preciso de o quê? Cada dia eu faço alguma coisa em função desta meta, desta viagem. Seja começar a guardar dinheiro, seja pesquisar o preço, seja pensar onde eu vou ficar hospedada, que data que eu vou escolher para viajar, né? Ou seja, cada dia eu faço alguma coisa, então aquilo se concretiza. É como a construção de uma casa, onde você tem que botar o alicerce, né? Mas antes você tem que comprar o terreno, você tem que pegar o alicerce, não é? Para depois você chegar realmente ao grande final e ter uma casa. Então isso me ajudou. Aquele exemplo lá atrás, né?
de manter a mesa clean, para que a minha mente ficasse limpa, visualmente despoluído o ambiente, eu pudesse também ter uma organização interna do meu tempo. A riqueza que eu ganhei foi o meu tempo. Então, o tempo agora eu escolho o que eu vou fazer, e que horas eu vou fazer, e por quanto tempo eu vou fazer. Eu até fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aí para você clicar, falando sobre essa questão da decisão e de como usar bem o tempo. Mas hoje é sobre quanto organizar pode mudar a sua vida e como você se torna uma pessoa organizada, se for o seu desafio da vida. Pode ser que você já seja um exemplo de organização. Então, muito bem, ajude alguém que não é organizado. Então, tem 2 desafios aqui. Se você já é essa pessoa excelente de organização, por favor, passe uma dica aqui. Mande uma dica para a gente organizar. E se você ainda não é essa pessoa no nível de organização que você deseja, faça um exercício essa semana. Durante 7 dias, acorde pensando como é uma pessoa organizada. Uma pessoa organizada faz o quê? Faria isso. Uma pessoa organizada faz o quê? Mas Marta, eu não tenho a menor ideia. Converse com alguém. Você deve ter uma mãe, uma tia, uma irmã, uma prima, né? Ou um amigo, ou até um marido, que é organizado. Então, como é que você organiza assim? Você pensa o quê? Quais são as coisas que você... Do que você pensa? Como é que a sua cabeça funciona? Não vai perguntar tudo assim de uma vez, tá? Mas pergunta assim, vem cá, por que você acha que isso tem que ficar aqui assim, depois isso? Como é que você pensa? Escute isso, você vai sentir uma diferença muito grande. Então, para nós que já somos aposentados, queremos ter liberdade na nossa casa de ver as coisas em ordem. Aí você fala, mas se vem alguém desorganizado de lá, com um jeitinho e didática, você ensina isso aqui, tá bom? Que a pessoa vai entender que a organização traz um resultado muito grande. Olha só, a organização faz você saber onde está cada coisa e também como usar o seu tempo de uma forma adequada. Tenham uma boa semana. Esse é o vídeo dessa terça. Até lá, até o próximo.